Gente, boa tarde. Essa voz não é minha, tá? É muito trabalho. A gente está vindo aí de, graças a Deus, 2 semanas bastante intensas, eventos ao ar livre, grandes eventos. E aí não adianta, né? O organismo acaba sentindo. Então, desculpa, essa voz não tá horrível. Ai, tá. Ah, muito obrigada. Mas para eu me sentir melhor, eu vou aceitar o elogio. E quando o Márcio, a gente conversou na semana passada e ele acabou justamente sugerindo que a gente trouxesse a visão específica da área de eventos, apesar de estar bem enrolada com a agenda, eu não titubeei, porque é uma área que eu acredito e que eu labuto há muito tempo, e eu ainda não consigo enxergar efetivamente um olhar atencioso e de maior comprometimento com aqueles que possam vir realmente fazer com que essa área, economicamente falando, tenha a sua maior projeção no país. Então, por isso que eu acabei aceitando. E eu trouxe aqui algo para a gente conversar. Deixa eu ver se eu vou acertar. Então, é bem professoral essa parte, né, para não perder minhas características. Diferentemente de que muitas pessoas pensam, eventos parece que é algo tão banal, né, porque é algo que já entrou no nosso dia a dia, e não há uma única pessoa na sociedade que não tenha nenhum tipo de experiência na área de eventos. A gente fala que eventos é tão antigo quanto a própria humanidade. Isso porque, se a gente for computar o marco histórico que a atividade de eventos entrou nas nossas vidas, a gente vai lá para a era paleolítica média. A gente está falando de 200 mil anos antes de Cristo, mais ou menos. E o que acontece é que a atividade foi justamente acompanhando o próprio desenvolvimento humano e as suas diversas facetas e as suas diversas especificidades conforme esse encaminhamento, até a gente atingir o status de negócios, né? Eventos, eu sou de um tempo, e aí a gente tem pessoas muito novas aqui, mas outras nem tanto, que conseguem perceber que antigamente ninguém queria fazer o teste de DNA para ver quem era o pai da criança. Aquela fábula do patinho feio, o bichinho estava lá, meio estranho, desengonçado, não é? Só que quando efetivamente, né, ele no país, a gente tem um marco que inclusive está completando o jubileu esse ano, que foi a Rio 92, e foi algo ou ia ou não ia. E a gente foi, né? Alguns aqui devem ter vivenciado a Rio 92, eu trabalhei na Rio 92 e sei o quanto que é esse evento, que é considerado o evento mais importante do século passado. E o Brasil teve aí, o senhor também. Então, estávamos nós, tá vendo? Toda essa velha guarda, sábia guarda, melhor, vamos mudar esse nome, velha guarda. Sábia guarda estava lá trabalhando para justamente a gente, anos depois, vir a colher esses frutos que nós plantamos lá atrás. E a gente sabe que agora a gente tem áreas que, inclusive, se estapeiam para identificar quem que vai ficar como sendo o pai da criança. Então, a gente tem o pessoal da área de turismo, a gente tem o pessoal da área de administração, a gente tem o pessoal da área de marketing, a gente tem um pessoal que eu sou mais ligada à área da comunicação. Todo mundo quer ser o pai da criança, porque a criança realmente cresceu, ficou extremamente, não só bela, mas robusta, com bastante conteúdo. Então, esse status hoje de negócios que eventos têm, até saindo, né, da esfera vinculada aos eventos corporativos, técnicos, científicos, que a gente tem eventos sociais hoje que são verdadeiras empresas que tocam. Você tem ali casamentos que têm valores altíssimos, né, e que, inclusive, trabalham em parceria também com o turismo, quando você faz ali os destinos de casamento, cada vez mais, né, buscados e identificados como tal. A gente tem toda uma estrutura que realmente mexe com as diversas áreas. E não há uma única área de interesse humano em que você não possa organizar um evento.
essa é uma característica assim fantástica, onde você imaginar a possibilidade de projetar um evento, você tem a chancela para tal, porque não existe nenhuma área que tenha restrições e tenha esse impedimento para justamente não organizar um evento. Então, essa é uma outra vantagem bastante grande. A gente, até então, trabalhava muito de forma empírica, né? Só que hoje essa formação ela não tem mais aderência no mercado, porque a gente tem toda aí uma composição de formação, inclusive específica na própria área. A gente tem não só os cursos técnicos, a gente tem cursos superiores, não só de graduação, mas de pós-graduação, que tem a especialidade sobre eventos. Quando uma área atinge esse patamar na academia, como a gente fala, é algo que realmente diz a sua força e o seu preciosismo, porque ela já está incitando trabalhos acadêmicos, estudos, pesquisas, e isso começa a realmente identificar que é um momento único, um momento onde há toda a capilaridade até então existente em termos de formação. E o que a gente hoje tem trabalhado muito é essa questão da localização, né? Não é mais a globalização, é o pensar justamente globalmente e agir localmente. Até porque a gente tem a competitividade hoje sem barreiras e a gente precisa criar meios que nos distinguem justamente de um destino, de um prestador de serviço do outro. E a questão de justamente olhar as identidades que são singulares, mas ao mesmo tempo tão plurais, faz com que cada um consiga ali enxergar realmente não só um produto ou um serviço que possa ter diferença no momento que ele vai competir com outra pessoa. Digo isso, inclusive, da minha empresa, quando participa de concorrências. Cada um tem ali as suas características, não é simplesmente por uma questão orçamentária. É o background que você tem e é exatamente a identidade. E uma identidade que ela é muito elástica, né? A minha empresa tanto trabalha com eventos, muitas vezes considerados extremamente formais, e eu trabalho também com raves, né? Festas de música eletrônica. Isso é uma demonstração justamente da diversidade que a área nos possibilita trabalhar, o que é muito bom, já que a gente elimina aí os riscos de baixas temporadas. Enquanto uma determinada área está em recesso ou está em baixa temporada, você pode justamente escalonar o teu negócio para outra. Então, a área de eventos realmente não é porque eu estou nessa área, mas é uma área que apresenta muito mais índices bacanas, benefícios do que outros. Só que a gente precisa justamente analisar que o momento hoje que a gente passa trabalha com a questão de uma tecnologia sem fronteiras. E, em alguns momentos, esse nosso acesso a essas tecnologias acaba dificultando que a gente trabalhe em paridade com outros destinos, com outros players que a gente tem no nosso mercado. Não dá para hoje eu falar em Web 3.0 e trabalhar com uma concorrência de um evento vinculado até mesmo ao metaverso, que é algo que a gente não pode dar as costas, é algo que a gente fala muito em futuro, esse futuro já existe, esse futuro já está aí, a gente já tem grandes marcas com investimentos pomposos no metaverso e a gente não pode simplesmente achar que isso é para mim daqui a alguns anos. Isso já está acontecendo, é claro que a gente tem uma fragilidade maior, porque a gente está falando em uma tecnologia que demanda Web 3.0 e a gente, quando recebe uma Web 2.0, tem até que ficar feliz, porque a gente sabe que é uma questão de infraestrutura. Aliás, essa é uma das questões relacionadas a gargalos que se apresenta a diversas nuances que já foram aqui tratadas. Esses gargalos acabam sempre convergindo também na questão da infraestrutura. Não foi à toa que o Medina, que acabou de entregar um mega evento que, claro,
A gente sempre vai ter algo que possa ser aperfeiçoado, até porque eventos não têm perfeição, assim como nada na vida. Então, tiveram falhas, tiveram deslizes, mas a gente não pode deixar de enaltecer a grandiosidade que foi o Rock in Rio, inclusive beneficiando diretamente e indiretamente não só a cidade do Rio de Janeiro, mas o Brasil como um todo. E ele mesmo, diante, né, da projeção que a gente tem para São Paulo, com um festival para chamar de... eu vou falar nosso, mas eu sou carioca, tá? Nosso, porque eu estou aqui em São Paulo. O The Town, ele rapidamente percebeu a necessidade de chamar a prefeitura e falar, olha, a gente precisa realmente melhorar a infraestrutura, porque senão vai dar ruim. Se já deu ruim no Rio de Janeiro, trabalhando em muita sinergia, porque a cidade do Rio entende o que é realmente Rock in Rio para a receita da cidade. Se não fosse o Rock in Rio, a gente teria o Parque Olímpico, como tantos outros atrativos e equipamentos que foram realizados, idealizados para Rio 2016 e que muitos estão completamente abandonados, sem ter nenhum tipo de investimento na sua manutenção. Se não fosse o Rock in Rio justamente se apropriar daquele espaço, a gente teria ali um espaço deixado de lado e certamente, mais uma vez, o dinheiro público sendo ali jogado na lixeira. Então, ele chama o prefeito de São Paulo e fala, eu preciso de algumas questões relacionadas à infraestrutura que são básicas. E não adianta esperar na véspera, uma semana antes do evento, para a gente sentar na mesa e organizar. Então, ele já se antecipou, já chamou o prefeito de São Paulo para justamente não exigir que ele não exige, mas para justamente fazê-lo entender que tem que ser o espírito de uma parceria, senão o evento, com essa estrutura, não vai efetivamente fazer a performance e trazer os resultados que se espera. Afinal, São Paulo há muito tempo pedia um evento para chamar de seu e não queria ter o Rock in Rio São Paulo. Coisa de barrismo, né? Não tinha problema. O Rock in Rio vai para Portugal, o Rock in Rio vai para Espanha, o Rock in Rio vai para Las Vegas, mas eu entendo, né? São Paulo queria ter um evento e aí, infelizmente, o nome não traz São Paulo. É uma das críticas que eu tenho e já apresentei até para o Justo, porque deveria ter o produto The Town São Paulo, mas a gente entende que aquilo faz parte de uma elaboração de um planejamento muito maior. O The Town se torna um festival que se torna um produto de prateleira da empresa e a gente vai poder, já me incluí, e eles vão poder fazer no The Town Singapura, o The Town Tailândia, enfim, um The Town onde ele vai incorporar a identidade do local onde ele seja feito. Então, talvez na construção da marca Rock in Rio em 1985, a gente sabe que o sentido era outro, completamente diferente. A gente fica muito feliz de ter sido mantido 37 anos depois, porque nos ajuda, talvez ajude muito mais do que as pseudos promoções que muitas vezes os nossos governos fazem com relação à imagem e o produto turístico e que incorpora eventos também. Eu trouxe aqui, né, só uma identificação, o que a gente entende por eventos e trazendo hoje a questão desse universo virtual que aumentou consideravelmente. Para vocês terem uma ideia, em 2013 nós fizemos uma pesquisa, apresentamos inclusive no WEC, World Education Congress, em Las Vegas, como o primeiro trabalho apresentado na área de eventos no Meeting Professional International, que é uma das maiores entidades que congrega profissionais do mundo, em que dizia o seguinte: brasileiro não gosta dos eventos virtuais. Brasileiro não tem a menor empatia para com os eventos virtuais. Lógico, tem uma questão aí de características do povo latino, da passionalidade, da gente querer justamente isso, face to face, o olho no olho.
mas também porque a nossa infraestrutura tecnológica em 2013 era muito pior do que a gente tem hoje, e mesmo assim isso acabava sendo um obstáculo para que a gente tivesse uma receptividade maior. Bom, veio 2020, não precisa, né, salientar o que aconteceu, e hoje a mesma pesquisa demonstra que a gente abraçou os eventos virtuais. Porém, a gente, num momento em poder fazer escolhas, como agora a maioria dos eventos está conseguindo retornar no seu ambiente presencial, não significa que ele vai simplesmente deixar de lado o virtual. Cada vez mais as questões híbridas são questões que vão estar vinculadas ao nosso dia a dia. Então, você tem que analisar que trabalhar com a questão do evento híbrido não é simplesmente colocar uma câmera ali na frente e transmitir isso para quem quer que esteja do outro lado. Tem toda uma estratégia, tem toda uma jornada que precisa ser pensada também com relação a quem está do outro lado. E isso é um outro gargalo que a gente tem percebido também. E muito rapidamente, porque as pessoas estão acreditando que o evento virtual é isso. É apenas um meio para você fazer a transmissão de algo que esteja acontecendo no ambiente presencial. Só que você tem um outro desempenho, você tem uma outra jornada, enquanto muitas vezes você está num evento presencial, trabalhando um network no momento de um coffee break, isso não existe no virtual. Espera lá. Pode existir se você justamente introduzir essa questão no teu planejamento e desenvolver paralelamente um outro plano que, sendo do mesmo evento, vai demandar ações, vai demandar, inclusive, equipes para operacionalizar de forma eficiente e eficaz. E a gente não tem visto isso, a gente tem pensado muito numa questão meramente operacional e não numa questão estrategista, porque quando a gente efetivamente não transforma essa visão dos eventos em algo estratégico, a gente tem custo e não investimento. Isso a gente fala para as marcas e as empresas que a gente trabalha. Aqui a gente já falou esse mindset, né, dos eventos da pós-pandemia, que é justamente essa hibridez. E isso, gente, para todo e qualquer tipo de evento. Então, vou dar um exemplo bastante até diferente. A gente está vendo isso acontecendo com eventos fúnebres. Porque hoje uma pessoa tem um rol de relacionamento que está espalhado no mundo inteiro. Só que não é todo mundo que tem o perfil da Rainha Elizabeth II que você vai ter ali quase que 3 semanas em termos de providência de velórios, de honrarias, de ritos e etc. Às vezes você tem um momento de um evento fúnebre que demanda agilidade, rapidez. Não vai dar tempo da pessoa do Japão chegar até o Brasil, não vai dar tempo do pessoal da Austrália chegar. E aí você tem os ambientes virtuais sendo utilizados para que justamente aquele que quer fazer a sua última homenagem sinta-se, de alguma forma, pertencendo justamente naquele ambiente, naquele evento, e possa, por si só, ter o objetivo final que ele tinha. Então, esse é um exemplo extremamente simples, mas para se ter uma ideia o quanto que a questão do hibridismo já chegou em todos os tipos de evento, independente de qual seja. Um evento técnico, científico, cultural, um evento social. Sim. E que, durante algum tempo, eles acabaram sendo bastante reticentes. Então, na pandemia, a gente acabou conseguindo uma escala para justamente persuadi-los a introduzir essa possibilidade. Não é uma substituição, foi uma substituição quando nós não tínhamos outra possibilidade. Agora não é mais uma opção, é uma inserção. E como todos nós, né, somos omnichannel, nós temos várias possibilidades de canais, a gente vai escolher se eu quero ir presencial, se eu posso ir presencial, porque muitas empresas também hoje, os budgets estão extremamente, né, apertados, sempre tiveram, mas mais ainda, e muitas vezes ela, olha, não tenho como fazer a liberação de todos para irem presencialmente. Libera uma parte, a outra parte tem um custo menor, tem uma participação virtual. A participação virtual é melhor, muito mais bem vista do que não ter absolutamente nada.
para quem está do outro lado, isso é uma receita extra também. Então, qualquer receita extra no momento de contenção de despesas acaba sendo muito positivo para a gente, né? Então, pois não. Olha, não, olha, a gente já tem igrejas no metaverso. A gente já tem igrejas que, inclusive, no momento que você vai fazer ali a sua contribuição, é também por meio NFTs, é por Bitcoin, é por criptomoedas. Olha, os fiéis estão em todos os lugares. Vamos, né, nos movimentar. É exatamente essa tônica, né? Hã? Os infiéis? Também. Verdade. Então, isso é visão, né? Isso é visão exatamente do que está acontecendo. Sim, e que existiam, mas a gente, nossa, tanto que apareceram outras, aí várias startups acabaram também ganhando aí um fomento maior porque viram, olha, não vai dar para atender todo mundo. Talvez ali uma necessidade de uma organização seja muito, né, grande, ela talvez não tenha cacife para isso. Então, eu posso trabalhar pensando num produto diferenciado, mas para atender um perfil mediano, um perfil mais simples. Então, a gente viu muitas empresas nessa área entrando e pegando e fazendo benchmark em cima dessas que você falou, para criar produtos realmente que atendessem a uma necessidade, que é uma necessidade, cada um dentro do seu quadrado, e está tudo bem. Cada quadrado, no final, forma uma imagem completa, né? Aqui eu trouxe uma pesquisa da minha colega da Marta Gabriel, que ela, olha lá, conteúdos com melhor performance no B2B. Que bom, né? Evento, 58%. Você pega qualquer pesquisa da área de publicidade, você vai ver lá, inclusive as agências de publicidade se reinventaram, vem se reinventando há pelo menos uns 15 anos, porque ela viu que, olha, publicidade nua e crua não dá. Então, hoje você tem agências de publicidade que se tornaram agências de comunicação e eventos está lá, como veículo de comunicação dirigida, como principal elemento que traz justamente receita para essas agências. E essa pesquisa recente, conteúdo hoje é o novo petróleo, né? Por isso que o Márcio até comentou, o trabalho que a CNC fez, e é triste porque a gente já viu isso acontecer diversas vezes, trabalhos que têm uma preciosidade, uma riqueza ímpar, acabam ficando bonito na prateleira, na estande de diversas autoridades ou pessoas que a recebem. Às vezes vão para o fundo de uma gaveta e a gente não vê esse conteúdo sendo trabalhado. E hoje, quem tem conteúdo, quem sabe produzir conteúdo, realmente sai na frente, não adianta. Agora, tem que realmente colocar a massa encefálica para funcionar. O conteúdo não brota. O conteúdo tem que justamente trazer uma série de análises, encontrar as narrativas, identificar o perfil do público, que vai ser justamente aquele que vai alavancar o teu conteúdo. Fizemos uma recente pesquisa, foi surpreendente. Às vezes você acha que está com um conteúdo acabado, bacana, lindo, está quase metaverso. Nada. A linguagem não chegou, culturalmente não chegou. Sérgio, coloca mais o microfone, filhinho. Esse aqui? Isso, qualquer um. A linguagem não chegou, aquele público ali daquele território não conseguiu entender. Isso é pesquisa de campo, viu? Isso é porque a gente, como, né, a comunicação é nata, nós nascemos e somos comunicadores,
A gente julga que é simplesmente pegar esse material e se toma. Para cada público exige uma narrativa diferente. Se eu chegar aqui e falar, eu como carioca, chegar para vocês e vocês pedirem, Andréia, me dá uma bolacha, eu vou lhe dar um tapa. E, opa, você pediu uma bolacha, você não pediu um biscoito. Se você tivesse pedido um biscoito, eu lhe ofereceria essa iguaria. É uma simples interpretação e uma mudança de uma única palavra que pode gerar uma mensagem completamente diferente e justamente ter o efeito contrário. Então, muitas vezes, não adianta eu pegar também esse material maravilhoso da CNC e for fazer um trabalho junto às escolas públicas do município do Rio de Janeiro, com aquela linguagem. Primeiro que as crianças vão, detestar, vão deixar a pessoa falando sozinha. Tem que encontrar um meio que para elas faça sentido. Então, vamos pegar esse material, esse conteúdo que já foi elaborado, vamos botar no TikTok, fazer dancinha. Quem disse que TikTok é só dancinha? Quem ainda está nessa esfera que TikTok ainda é dancinha, precisa rapidamente navegar pelo TikTok. Precisa dar uma chacoalhada, né? Não troca, não. Só chacoalhar tá bom. Então, de qualquer maneira, é muito importante isso que o senhor falou, porque a gente precisa adequar justamente a mensagem ao público que a gente quer ter, como aquele público que vai nos ajudar a alavancar aquela informação, aquela comunicação. Não adianta a gente achar, para mim está lindo e maravilhoso, não é para você. O destino é o público. Mas a gente é ser humano, tem vaidade, tem ego, né? E muitas vezes os presidentes também têm ego, aí a gente atende a eles, esquecendo que o prioritário não é a eles, é justamente atender ao público maior ou aos públicos maiores. Deixa eu correr aqui, senão não vai dar. E uma conversa que eu tive com o Márcio, a ICA, né, International Congress Convention Association, é uma das entidades de maior renome mundial. Acredito que todos as senhoras e os senhores aqui presentes conhecem o trabalho, sabem da reputação que existe. Eles, anualmente, trazem um ranking dos países que mais sediam eventos internacionais no mundo. Isso, olha, acho que desde quando eu entrei no trade já era assim. Vocês acompanharam a divulgação que foi realizada com o ranking desse ano, de 2022? Não foi divulgado? Exatamente, né? Ligaram para o senhor para dar fresquinho esses números? Oxa, privilegiado! É outro mundo, né? Mas ligaram para o senhor para dar informação? É o quê? Está enganando, né? Mas, enfim, olha, esses dados, vocês lembram qual foi o último dado que vocês tiveram da posição do Brasil no ranking da ICA? Top 20 ou top 30? Top 20 ou top 30? Estava nesse intervalo. Então, tá, esse intervalo. A gente, a cada ano, a gente está caindo, né? E está caindo feio, né? A gente já foi top 10, né? A gente já ocupou a 7ª colocação. Lembra? Não há muito tempo atrás, né? Depois da década de ouro, como foi taxada, né, a década dos mega eventos que a gente sediou, algumas projeções foram feitas, e projeções, né? Projeções são feitas para, enfim, serem contestadas e praticamente erradas. A gente começou a ter uma queda vertiginosa. Agora, para ser mais exato, a gente está na 27ª posição. E ano que vem, não tenho a menor dúvida que a gente já... Porque, vejam só, a gente conseguiu ficar atrás. Nada contra, tá? Acho lindo, tanto a República Tcheca quanto a Finlândia. Amo a Grécia, mas a Grécia está praticamente... ruínas, literalmente, sem querer fazer trocadilho com a desgraça alheia. Mas está em ruínas, né? E ela conseguiu sediar mais eventos que o Brasil todo. Acreditou que ela pode sair da ruína. Opa!
Dizem que, mas olha, dizem que foi um evento que levou a Grécia à ruína, que foi os Jogos Olímpicos de 2004, né? Não, aquilo foi a cereja ali que faltava, não foi um evento. Mas ela está justamente, né, tentando aí a recuperação onde ela tem realmente um maior poderio. Mas me chama a atenção justamente esse dado, e é até por isso que eu brinquei, se vocês tinham sido informados, porque quando a gente estava no top 10, né, na 7ª colocação, nossa, mas todo mundo alardeava, né? Você recebia informações, né? Nossa, mas eu já mandava de novo. E talvez eles tenham feito essa política, da política que a gente fala quando a gente trabalha em gerenciamento de crise, que é a política do avestruz, que quando ele vê uma situação que não é muito conveniente ou ele não vai ficar muito à vontade, o que ele faz? Ele coloca a sua cabeça debaixo da terra. Só que o bichinho é tão ingênuo, né? Esquece que ele tem longevas pernas, né? Que tem um corpo que é impossível não vê-lo. Então, ele está ali. Então, é uma das piores táticas que você pode ter, é justamente tentar abafar ou simplesmente omitir. É necessário até falar, é necessário, sim, que a gente tenha esse debate. Vamos sentar em cima desses números, vamos tentar entender o que está acontecendo, quais são as ações a curto, médio e longo prazo que a gente pode fazer para que a gente não caia ainda mais em derrocada do que a gente está caindo. Esse não falar, muitas vezes, nos transmite uma falsa ideia que está tudo bem. Não está tudo bem. Né? Mas eu acredito, depois desses anos todos, tivemos um período do 7º, que foi realmente o período do ministro Maris Guia. Então, nunca mais tivemos nada de uma pessoa, um executivo, com aquele antenado com a segmentação da economia do turismo. De lá para cá, foi só embromation, enrolation, e as pessoas insistem com o modelito de promoção, que é um modelito completamente atrasado, caro e sem efeito. Não tem resultado, certo? Nós estamos falando aqui de que vamos ter um metaverso concorrendo, mas de cara, assim, com o evento presencial mesmo e com o híbrido. O sistema metaverso vem aí para botar mais pimenta nessa muqueca que está aí, que é o nosso desempenho internacional. Tem que mudar. Eu estava pensando, viu, do presidente Márcio, que o nosso evento em massa, a gente pudesse levar o pessoal do Ministério do Turismo para pelo menos fazer uma reflexão, sabe? Uma reflexão profunda, porque eu já estou até querendo convidar o ICA para fazer uma palestra durante o evento nosso. Acredita? Trazer o board, fazer qualquer coisa diferente, para poder a avestruz tirar a cabeça do buraco. Aí está se enganando. Aqui lá na nossa terra também já fomos líder vanguardista na área internacional. Sim. Nós tínhamos programações anuais internacionais, gente. Éramos competentes, somos competentes, só que lá também tem avestruz. Exatamente. A questão da vacinação também atrapalhou demais. Olha só, mas isso aconteceu para todos. Não foi um caso isolado para o Brasil. A gente não pode usar esse tipo de responsiva. Nós não tomamos a vacina de fazer as... Não, fala no microfone, meu filho. Nós estamos gravando. Fala no microfone, por favor. Vamos lá. Eu apenas moldurei a coisa. A vacina que nós não tomamos foi de fazer a coisa correta. Se a gente tivesse feito, a gente não teria construído esse vácuo que está dando muito trabalho para reconstruir. E um dos gargalos, eu vou até antecipar que a gente prevê aqui, é exatamente isso que o senhor falou. Não sei se vocês vão lembrar, acho que o Pedro não, que é mais jovem, mas os demais, não estou dizendo, né? Acho que vocês têm um pouquinho mais de estrada, digamos assim. Existiu na década de 80, 90, uma executiva que começou na hotelaria, e eu me inspirei muito para desenvolver minha carreira
nela, e depois ela passou para o Convention, que era Celita Jackson. Esse nome lhes é familiar? A Celita não era uma executiva só de vendas. A Celita era uma mulher de relações públicas. Ela sabia que não existe promoção que dê certo se você não fizer um trabalho onde o relacionamento seja trabalhado de forma constante. Relacionamento não é algo pontual. Relacionamento é uma construção que demanda atenção e responsabilidade. Vide, né? Um casamento. Se não há exatamente a atenção, o zelo, o carinho, a fé, em algum momento aquilo vai para um caminho que você, muitas vezes, olha, não dá mais, a gente tem que partir para outro. Relacionamento é isso. Não é fazer uma promoção bacana, olha, a gente sorrindo e tal, e acabou. Promovi. Isso não é. Isso não tem sustentação, ainda mais no mercado, com players hoje que estão fazendo. O Alexandre mencionou aqui um destino que eu sou apaixonada pela forma, porque eu consegui acompanhar o que era o Peru há algumas décadas atrás e o que é hoje. E ele conseguiu isso não campanha promocional. A promoção está dentro, mas foi uma campanha muito maior que isso. Primeiro, trabalhando internamente, para que realmente cada um ali entendesse o seu papel e o seu valor dentro de algo maior que estava sendo construído como identidade de uma nação. E hoje se transformou realmente num ícone de destino que todo mundo quer ir para o Peru. E soube como transmitir isso. O storytelling deles é muito bom. Não é um storytelling só de pegar banco de imagens, colocar pessoas sorrindo, maracatu, frevo, o que foi, tá bom. Não, tem ali história. Tem ali exatamente algo que toque de forma emocionante, não meramente produzido. E a gente tem muita coisa, a gente tem muitas histórias lindas para isso, né? Mas, de novo, não é só uma campanha imagética que vai fazer isso acontecer. E também não adianta, muitas vezes, então tá, vou chamar os influenciadores que mais bombam hoje, se aquele influenciador não está realmente vinculado ao target que você quer atingir. Aí é literalmente você ter um desperdício do investimento que já é tão pouco e a gente acaba não conseguindo utilizar. Dá para imaginar o que seria você ter, justamente, com tantos eventos que a gente tem acontecendo no país, ter justamente um trabalho de pegar essas informações, porque eu não estou falando que é para pegar as coisas ruins, não. As coisas ruins naturalmente surgem e aparecem, né? A gente precisa fazer com que as coisas boas, os números, né, aquilo que impacta, realmente comecem a ter mais apresentação e mais projeção. É igual o que fazem na minha cidade. Só falam, né, o sensacionalismo, porque o Rio de Janeiro tem bala perdida, o Rio de Janeiro tem arrastão, o Rio de Janeiro... Calma lá. Tem, não vou negar. Mas tem tantas outras coisas também e que merecem ser enaltecidas e que merecem ser apresentadas. Então, muitas vezes, falta essa articulação. Eu não vejo essa articulação acontecendo. E isso há muito tempo. A gente continua com aqueles estandes, enfim... Eu não vou falar. Os estandes que a gente sabe, né, que são ultrapassados. O ser humano não é uma ilha, né? Acho que todo mundo tem essa consciência. A gente vive realmente em comunidade. Hoje, o espírito de comunidade é muito forte. E a gente precisa justamente encontrar as comunidades que nos são próximas, que são até mesmo uma espécie de extensão daquilo que a gente acredita, para fazer com que essas comunidades trabalhem para a gente. Porque quando, efetivamente, você tem ali uma comunidade que tem uma relação, uma conexão, e não um impacto momentâneo de um vídeo que acaba, muitas vezes, se perdendo. Mas, quando você tem isso, essa comunidade vai trabalhar em seu favor. A viralização acontece assim. A viralização é justamente você traçar a comunidade e ela... se engaja tanto que você não precisa fazer tanto esforço. Ela, por si só, trabalha para você, para fazer a tua campanha até acontecer. Mas isso não é simplesmente um ato orgânico.
Isso é um ato que demanda estratégia, é um ato que demanda profissionalismo e que a gente sabe que tem muitas áreas competentes fazendo isso. Eu posso fazer uma pergunta a respeito de comunidades? A gente tem sempre os retornados, né? A gente exporta gente para viver na Europa, viver nos Estados Unidos. Elas vêm para cá, a gente não se importa com elas, seja estudante ou visitante, você entendeu? E essas comunidades é que tem interface com esses países europeus e com os Estados Unidos, por exemplo, só para ficar nesse exemplo. Mas eu tenho um comentário com o presidente, o seguinte: presidente, temos que encontrar uma forma, independente de custear uma ação presencial ou não, de emular um relacionamento com as comunidades que possam realmente repercutir sobre o nosso turismo, o nosso país de uma forma favoravelmente. Eu creio que a gente poderia trabalhar junto à rede de convênios mais âncoras, os principais. Nós temos, claro, centenas, mas a gente, para começar um trabalho como esse, fazer um trabalho de retorno, a gente teria que ter um certo foco, porque esse mundo é virtual que a gente está falando aqui agora. Esse mundo que a gente está querendo fazer um relacionamento híbrido, via metaverso, é virtual. Então, a gente tem que escolher as praças que possam estabelecer uma relação de troca direta. Por exemplo, tem temporada que o inglês quer vir para o Brasil. Qual é essa temporada? Quem sabe isso são os agentes locais. Melhor do que a gente. O próprio convênio local. O convênio de Tóquio deve saber alguma coisa sobre como é que está se vendo o Brasil. O Brasil hoje é um país que, nesse processo conturbado global, é um país que está se demonstrando calma, tranquilidade e fazendo o dever de casa dele. Só para tirar a dúvida, sociedade imagética foi um termo cunhado por uma pesquisadora norte-americana chamada Melinda Davis. Eu ia lhe dar. Eu vi que você ficou, nunca vi esse termo. Nós nunca tínhamos visto essa palavra imagética. A gente ficou construindo aqui imageticamente. Tá. A gente é uma sociedade das redes sociais, a gente é uma sociedade instagramável, a gente é uma sociedade que se prende à imagem. E sociedade imagética foi o termo cunhado pela Melinda Davis, que é uma das maiores pesquisadoras norte-americanas. Expressar pelas imagens. Exatamente. E às vezes são imagens que são formadas, e as imagens são formadas e elas não são estáticas. Elas acompanham justamente o mundo VUCA. VUCA, tudo bem? Está vendo? Vivendo e aprendendo, né? VUCA, tudo bem? VUCA pode ser Vulcânica. Não, vulcânica não. VUCA é um termo que traz justamente do vocabulário do militarismo, que é volátil. O U não dá para a gente traduzir, é o uncertain, né? Então é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Não há a menor dúvida que a gente vive hoje no mundo VUCA, tá? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. Então, a qualquer momento, tudo pode mudar, né? Você tem essa rapidez muito... E qual é a relação que tem com o militarismo aí? É porque eles usaram isso... eles usaram isso como tática de logística de guerra. Então, para trabalhar ali as suas organizações, tá? Só por causa disso. Eu sei que eu vou cortar aqui, porque eu vou ter muita coisa. Depois eu até disponibilizo esse material, mas eu queria algo que eu acho que vai ajudar. Está muito rico. Está rico até demais, né? Acho que eu vou ter muita coisa. Mas, enfim, depois vocês podem, qualquer dúvida, a gente sempre... O presidente Márcio fica devendo outra presidente da Fica. Ela faz uma premiere amanhã, ela volta aqui. Não, amanhã eu tenho que trabalhar, não. Eu queria... Tem que descansar a garganta. Não, eu tenho que trabalhar esse fim de semana, promete. Eu queria mostrar isso aqui, olha, que eu acho que... Olha só, o senhor que falou em as comunidades, né? Olha aqui as comunidades que uma organização, uma empresa, ela interage, o que orbita ao redor dela. Porque antigamente você pensava em 2, 3. Isso aqui hoje é até bem tímido, tá? E tem um aqui que a gente faz, que é justamente relacionado à marca,
E aí, olha, entra a população local, entra a comunidade, entra os influenciadores, entra os colaboradores das empresas do trade, entra a própria direção, e a direção ali a gente coloca até mesmo o Estado como sendo a referência. Entra empresas parceiras, entra representantes, entra lojistas, a parte de comércio. Então, não existe mais trabalhar um único público. Isso tudo é em esfera e que tem que ser ao mesmo tempo agora. É como a geração Z trabalha, já indo para a Alfa. É tudo ao mesmo tempo agora. Às vezes nada, mas é tudo junto e misturado. Exatamente. Por quê? Em algum momento, toda essa força ela vai se conectar para justamente trazer a força motriz necessária para evidenciar a tua marca. Mas, de novo, isso não é uma campanha de um vídeo bacana que se faça, que se conquista. Isso é um trabalho de relacionamento. Eu insisto muito nisso, porque eu acredito muito nessa... Eu tenho várias profissões, mas as relações públicas é uma delas. Eu acredito muito. É uma atividade secular. A gente tem mais de 100 anos. E nunca, antes, na história dessa humanidade, a gente teve tanta necessidade de realmente trabalhar relacionamentos. Os relacionamentos que a gente tem hoje são relacionamentos tóxicos, são relacionamentos que não estão trazendo, né, digamos que, bem-estar para as partes envolvidas. Então, o relacionamento é algo que quem conseguir desenvolver sai na frente, porque você justamente gera essa conexão que depois dificilmente se perde. Imagina você fazer isso com a questão do turista que vem até a sua cidade e ele, de forma genuína, de forma orgânica, ele justamente posta alguma coisa com uma hashtag elaborada. Isso sem você pedir. E não adianta também só colocar, não, a gente coloca I Love São Paulo, I Love Botucatu, e ele vai por si só. Ele precisa ser estimulado, como todo mundo. Né? Ele precisa ter ali a informação, ele precisa ver o quanto que isso é legal, ele precisa realmente se sentir pertencente de algo maior. Se ele não se sente, tanto faz, tanto fez, vou tirar essa foto, vou deixar guardada na minha memória. Né? Enfim, então acho que esse quadro faz muito sentido. Eu sei que a conversa evoluiu para um tom difícil, né? Porque é muita coisa para a gente pensar. Eu não consegui falar tudo que eu tinha preparado, mas, de qualquer maneira, eu acho que fica essa mensagem final. Né? Quando a gente fala em relacionamento, a gente está falando de pessoas. Eu não posso ter um relacionamento com a parede, eu não posso ter um relacionamento... Tem gente que consegue até, mas, enfim, aí o problema é de cada um. Mas a gente tem que trabalhar justamente o relacionamento entre as pessoas. Relacionamento entre as pessoas diz respeito à questão da emoção. Só que, para você trabalhar isso, você precisa trabalhar com a inteligência emocional. Inteligência emocional não é só emoção. Inteligência emocional é você saber equalizar razão e emoção. E exatamente isso faz com que a gente entenda que as pessoas elas não compram coisas, não compram destinos, não compram o meu trabalho. Compra exatamente o que ele pode oferecer para elas. Compra exatamente as vivências que eles podem trazer. Compra exatamente as memórias, que as memórias vão gerar as histórias. E as histórias vão dar continuidade na engrenagem que faz a gente ter certeza que a gente está por aqui, que a gente está vivo. E é isso que todo mundo busca, pelo menos por enquanto, né? Quando está por aqui. Que a gente já falou. E o foco final é a construção do que a gente chama de uma love mark. Eu acredito que todo mundo aqui tem uma love mark para chamar de sua. Pedro, você tem uma love mark? Pode falar? Apple. Então tá. Que é meio que a love mark de 9 em cada 10. Tudo bem, tá? Eu tenho a minha love mark é o Rio de Janeiro. A minha love mark é o Sobral. Eu só uso coisas do Sobral, que é isso aqui, olha, que é uma marca de conceito de resina, de sustentabilidade. Por que é a minha love mark? Porque tem valores que justamente eu acredito que são iguais os meus e me dá prazer, me faz bem. A Sobral pode fazer alguma besteira que eu vou defender a Sobral, porque justamente ela conseguiu atingir um patamar que nenhuma outra marca atingiu, que ela conseguiu justamente trabalhar a minha emoção. E, por isso, ela tem não uma consumidora, não uma cliente, ela tem uma fã.
ela tem uma pessoa que vai até o final defendê-la com todas as forças que a pessoa tiver. A gente precisa constituir justamente os nossos destinos, os nossos trabalhos, como Love Max, daqueles que justamente têm uma relação com a gente. Eu apertei o negócio errado. Bom, a gente tem aí, né, acho que tudo nas mãos, a gente tem a taça de vinho, a gente tem uma tábua com alguns pedaços de queijo, e cabe justamente a gente ordenar isso da melhor maneira possível para que, efetivamente, a gente possa oferecer um banquete a todos que estão vindo por aí. Era isso que eu queria trocar de ideias com vocês. Márcio. Bom, discutir conteúdo com a Andréia é perigoso, porque conteúdo não falta, né? Eu ficava ouvindo aquela até amanhã e mais um pouco. Andréia é campeã, né? Pois não, Pedro? Eu amei que a sua foi a última, sabe por quê? Você preparou para o conteúdo de amanhã. Perfeito. Jura? Então foi encadeado. Lacrou. Tá vendo? Foi combinado isso. Às vezes o universo conspira quando efetivamente a gente já também se movimenta, né? André, às vezes não. Eu acho que a gente não pode reclamar, não. O universo sempre conspirou a favor. A gente tem eu ia chamar uma cantora para fazer uma apresentação aqui, mas ela falou que não ia poder, porque ela já tinha outro compromisso. Mas aí a André falou, não, eu não gosto muito dela, não. Sabe? Aí eu falei, bom, então deixa quieto, quem sabe uma outra oportunidade. A gente... Hã? Canta e encanta, meu. Não, mas ela tem uma... Está tirando uma brincadeira, porque eu gosto de uma cantora e, enfim, tem uma relação próxima a ela, e ele está tirando essa brincadeira. É a Simone, não a Simone da Simária, tá? É a Simone Cigarra, baiana, autêntica, tá? Ela não é vulca, não. André é fãzoca dela de carteirinha. E eu também, então eu conheço muito da trajetória da Simone, desde quando ela começou a cantar, que ninguém conhecia, com o Toquinho. Né? Aliás, eu conheço a Simone antes disso, porque ela era jogadora de basquete, não sei se vocês se lembram disso. Mas, enfim, a Andréa é rica, né? É uma pessoa maravilhosa. Né? Ela, como eu disse no início lá, foi através dela que a gente começou a trabalhar a questão do compliance, né, do Brasil CVB. Acho que, aliás, André, até hoje acho que é a única entidade do turismo que assinou o termo de compliance. Nós assinamos, o Sérgio estava junto, Nan também, e também Roberto, lá em Brasília, lá na CNN. Nós estamos devendo adesão ao Pacto Global, porque ainda não tivemos condição de montar o nosso núcleo. Agenda 2030. Para poder trabalhar essa área aí, que essa área aí vai repercutir, ela sabe o que eu estou falando. Agenda 2030, o Brasil já está totalmente retardado, como sempre, tudo atrasado. Isso aí dá para a gente um upgrade que não tem tamanho no relacionamento internacional. Microfone. A adesão ao pacto, Márcio, é que a gente está com muito trabalho até esse evento, mas a gente tem que estar pensando nas frentes. Essa frente do Pacto Global, ela é necessária para a gente se apresentar internacionalmente. Perfeito. Ela é necessária para convencer os nossos pares a aderir à agenda também, porque eles também estão fora de time, está entendendo? Perfeito. Você não vai fazer economia de turismo, você não vai fazer afroturismo sem adesão a essa agenda. Perfeito. Claro. Das autoridades. Pessoal. Por exemplo, o nosso presidente de vez em quando dá umas derrapadas, sabe? E ele tem que entender o seguinte, o Brasil não está só no mundo. Então, ele depende de relacionamento. E boa parte do mundo gosta primeiro do planeta Terra. Então, na escala, a gente tem que respeitar o planeta Terra primeiro. Depois a gente começa a respeitar outras coisas. Bom, gente, nós temos o nosso tempo. Eu queria encerrar aqui com a fala. Um registro aí. Rapidinho, não, por favor, porque daqui 10 minutos nós encerramos. Pois não? 10. Você já gastou 2, não? Por favor, adiante o lema. Eu já esqueci o que eu ia dizer. Mas, André... Microfone não, por gentileza. 92 Microfone não. Opa, eu estou chegando para cá. 92 foi muito marcante. Primeiro que a decisão de acontecer a ECO
92 foi do nosso maranhense presidente Sarney. Não obstante, o Collor teria que assumir, mas aí, não, eu sou Brasil, não sou Collor, eu sou Brasil. E por isso que ela veio para cá. E a gente participou ativamente. Na época eu era deputado federal. E fui me envolvendo mais ainda, que eu já fazia parte do movimento ambiental. E caiu na minha mão o protocolo de Kyoto, para eu relatar. Aí eu tive que estudar física, química, para entender aquela confusão toda, né? E já estava na 10ª não sei quantas versões que não se chegava ao acordo. Eu ia para vinha para cá, ia para não sei o quê, onde tinha alguém envolvido na questão, empresário, era uma confusão. E lá em 97 ele foi assinado, né? E aí muita coisa aconteceu a partir da Eco 92, né? Muitas metas foram estabelecidas, né? Não foram cumpridas. Foi muito legal. Ok. Bom, vamos lá. Eu queria agradecer aqui a Andréia muito pela contribuição dela. Andréia, muito obrigado mesmo. Vamos nos falando. Você sabe que você é uma parceira de longa data e a gente espera contar contigo nesse evento que nós vamos fazer lá em Salvador. Em breve voltaremos a nos falar. Então, agradecer uma salva de palmas aqui para a Andréia.